commodity, uma bênção ou uma maldição? As commodities têm sido responsáveis no Brasil por um conjunto inestimável de benefícios para o nosso processo de desenvolvimento. As commodities têm evitado, nesse momento de crise global, que haja uma deterioração muito grave nas nossas contas externas. Os setores industriais que perderam competitividade após a globalização da economia brasileira, setor eletroeletrônico, a indústria química, a indústria de produtos manufaturados em geral, com a presença da China e de outros competidores mais eficientes, esses setores industriais estão apresentando um déficit na balança comercial. Ou seja, o Brasil está importando mais desses produtos do que exportando. Por outro lado, o agronegócio e a mineração têm sustentado o superávit da nossa balança comercial. A mineração é responsável por 1/3 da formação das nossas reservas cambiais nos últimos 10 anos e o agronegócio por mais de 50% dessas reservas. Essas reservas, que estão hoje em torno de 400 bilhões de dólares, é que tem mantido a soberania do país para diminuir sua dependência em relação à crise que está acontecendo na Europa, no Sudeste Asiático e principalmente nos Estados Unidos. Então, há um grande benefício para o país como um todo, na medida em que as commodities que estão sustentando o superávit da balança comercial, formando as nossas reservas e garantindo a soberania na formulação das políticas econômicas. Por outro lado, há várias regiões do país cujo desenvolvimento tem como base algum tipo de commodity. Pode ser a produção de grãos, produção de proteína animal ou a produção de metais e minérios. Apesar desse inquestionável papel positivo das commodities no nosso processo de desenvolvimento, por que há tantas pessoas importantes dentro e fora do governo que consideram esse crescimento das commodities como uma maldição dos recursos naturais? A explicação pode ser dada por razões históricas. No início dos anos 1950, quando o Brasil teve que se industrializar, através do pensamento da CEPAL, que influenciou fortemente o programa de metas do presidente Juscelino Kubitschek, você desenvolveu uma série de argumentos contra o modelo primário exportador. O primeiro modelo primário exportador é o modelo de uma economia cuja base de produção é a exportação de alimentos, matérias-primas, para gerar receitas e importar produtos manufaturados. Através do modelo primário exportador, um país não desenvolvido participa do comércio internacional, da divisão internacional de trabalho, como exportador de produtos pouco beneficiados e, ao mesmo tempo, importa produtos manufaturados. O argumento que foi usado na época pelo pensamento cepalino era de que esses produtos sofriam uma deterioração nas relações de troca, ou seja,
o preço do produto exportado, o alimento, a matéria-prima, o minério de ferro, crescia menos que o preço do produto importado. Então você tinha cada vez mais de mandar para a Alemanha mais sacas de café para importar o Fusca, ou mandar para os Estados Unidos mais fardos de algodão para importar uma máquina ou um equipamento. Esse argumento prevaleceu durante muito tempo, até que o Brasil entrou num processo de globalização no início dos anos 1990. Coincidiu que, nesse período, apareceram novos parceiros comerciais do Brasil, particularmente países do Sudeste Asiático, especificamente a China, que são vorazes demandadores de produtos intensivos, direto ou indiretamente, recursos naturais. E houve uma reversão na deterioração das relações de troca. Nos últimos 10 anos, os preços dos produtos que têm intensidade de recursos naturais, alimentos, bioenergéticos, metais, minérios, papel e celulose, estão subindo mais rapidamente do que os preços dos produtos industrializados. Então caiu por terra esse argumento de que você, quando exporta produtos intensivos de recursos naturais, está exportando produtos cujos preços relativos no comércio internacional tendem a se deteriorar. O segundo argumento dos anos 50, que formataram o processo de substituição de importações, a lógica econômica que vingou no programa de metas de Juscelino Kubitschek, e havia razão nessa época, e que os produtos tinham baixa intensidade tecnológica. Era praticamente um certo extrativismo com algum melhoramento tecnológico. E com isso, então, você estava sempre com algum atraso tecnológico. Hoje, para competir globalmente, para você tirar uma tonelada de carne de Uberlândia e colocar na mesa do japonês, ou tirar uma tonelada de minério em Carajás e concorrer com a China, tendo a Índia e a Austrália como concorrentes mais próximos, você precisa de alto nível tecnológico nesses produtos. Numa tonelada de minério que sai de Itabira para a China, você tem 15% de natureza e 85% de capital institucional, de logística de transporte, de tecnologia, de pesquisa e desenvolvimento. Hoje, então, a intensidade tecnológica dos produtos primários que saem do Brasil tem uma intensidade tecnológica muito maior do que os produtos industriais manufaturados da indústria tradicional. Você tem mais tecnologia hoje no ovo de uma granja moderna no Brasil do que no metro de tecido que sai do país. Então, esse processo de modernização tecnológica necessário para a competição das commodities faz com que o agricultor ou o minerador tenham que procurar ganhos de produtividade incessantes para poder participar de um processo de globalização. Em terceiro lugar, o argumento que vigorava à época dos anos 1950 é que você, através desses produtos, não adicionava valor econômico ao que você produzia. Ora, há uma tendência no Brasil para que você produza vários produtos com a diferenciação de qualidade. Não basta produzir o café tradicional, tem que ser o café arábico, o café orgânico, o café gourmet. Não basta extrair qualquer tipo de minério, ele tem que ter um conteúdo de intensidade que a indústria demanda muito maior. Então você, hoje, quando você exporta um produto
primário, você está exportando produtos que passaram por um grande processo de diferenciação e de diversificação. O que eu acho igualmente importante é que tem várias regiões do Brasil, vários municípios e micro-regiões cujo desenvolvimento tem como base econômica uma commodity. Você considera, por exemplo, o centro-norte do Mato Grosso, o sul de Goiás, o Alto Paranaíba e o Triângulo de Minas Gerais, a Gurgueia no Piauí, o sul de Rondônia, a região de Balsas do sul do Maranhão. Essas regiões têm no agronegócio a sua base produtiva. E a tendência dessas regiões é caminhar para um processo de desenvolvimento, como você observa em outras regiões do mundo, como, por exemplo, no meio oeste norte-americano. Você olhando a renda per capita no meio oeste norte-americano, olhando o salário médio, as instituições acadêmicas, a qualidade do governo, as cidades sustentáveis que se criaram nessa região, você vê que elas estão mais bem desenvolvidas que as áreas industrializadas dos Estados Unidos, que sofrem uma profunda concorrência da produção chinesa. Então, a vocação dessas regiões, cuja base econômica é o agronegócio, assim como o oeste de São Paulo, é desenvolver acima da média do país onde estão localizados. A mesma coisa acontece com os municípios mineradores. Estudos feitos sobre o desenvolvimento humano dos municípios mineradores do Pará e dos municípios mineradores de Minas Gerais mostram que esses municípios têm um grau de desenvolvimento da saúde, da educação, do emprego e renda superior à média estadual. Então, qual é o problema? Precisamos renovar ideias, renovar concepções, ter uma visão das commodities no ambiente de globalização, que pressionada pela competição, pela especificação da demanda que vem dos países desenvolvidos, esse setor teve que se modernizar, teve que se diferenciar, teve que se diversificar. Então o problema está menos nas características modernas do setor, mas principalmente no envelhecimento das ideias de alguns decisores que comandam a política econômica no Brasil. Então, um momento importante agora é a renovação das ideias. Toda vez que você desenvolve uma base econômica a partir de uma commodity, uma nova mina de minério de ferro, uma nova área de expansão da fronteira agrícola, através da produção de grãos ou de proteína animal, você cria um excedente econômico que tem um efeito extremamente positivo. Normalmente, nas regiões de mineração, o salário médio pago pela mineradora é 5 vezes maior do que o que prevalecia anteriormente. A arrecadação municipal aumenta de 10 vezes. O mercado de trabalho se diferencia e você atrai para a região capital humano. A presença de grandes empresas, de grandes empresários, significa a presença de capital institucional. Como o desenvolvimento não se faz apenas através do capital físico, da energia, do transporte, da telecomunicação, mas principalmente do capital intangível, do capital institucional, boas universidades, bons governos, boas associações empresariais, da capital qualificado, do capital humano, do capital físico combinado com o capital institucional. Então, nós temos que considerar o que é importante, não é saber se é uma commodity sobre a qual há algum preconceito, mas o que se faz com o excedente econômico gerado através da commodity. Se você
considerar a riqueza, o excedente econômico que vai ser gerado pelo petróleo, pelo pré-sal, e utilizar esse excedente da forma que a Noruega usa, você certamente vai ter na commodity a base de um desenvolvimento sustentável de longo prazo. Então, o ponto fundamental não é ter um preconceito contra a commodity, é planejar no médio e longo prazo o que fazer com o excedente econômico que é gerado pela commodity.